Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no texto que se encontra no livro de Josué. Esse texto que começamos aí a trabalhar hoje no capítulo de número 4. Espero que você tenha lido com mais vagar aí durante a semana o capítulo 2, o capítulo 3. E hoje nós vamos também trabalhar com o capítulo 4, se Deus permitir também o capítulo 5. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura, diz assim, pois, Josué capítulo 4. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo, tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo, daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes, passai adiante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos, no futuro, perguntarem dizendo, que vos significam essas pedras? E então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, e passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Até aqui, irmãos. Oremos. Ó Deus, nós te bendizemos o nome mais uma vez, te damos graças pela palavra do Senhor, pelos feitos do Senhor no passado, que permitiu, ó Deus, o cumprimento das suas promessas, e agora nos permite estar aqui reunidos, pautados nas obras que o Senhor Jesus Cristo realizou no Calvário, nos dando, ó Deus, essa verdadeira e íntima comunhão com o Senhor. Que as ações do teu povo do passado possam nos ensinar, ó Deus, das ações que o Senhor exige do teu povo ainda hoje, para que possamos glorificá-lo acima de todas as coisas. Como a tua palavra mesmo nos diz, através do apóstolo Pedro, estamos nesta peregrinação espiritual. E precisamos agir do mesmo modo que o Senhor exigiu ao teu povo no passado. Em fidelidade, em vigilância, em obediência, em dedicação. Por isso, ó Deus, ajuda-nos. Fale ao nosso coração nesta noite e use minha vida, apesar de mim mesmo, para o meu bem, para o bem dos meus irmãos, das minhas irmãs, e para a honra e glória única do teu santo e bendito nome. Que teu Santo Espírito nos dirija e nos ilumine, é o que clamamos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Irmãos, nós temos estudado um pouco, do livro de Josué, como nós já temos enfatizado, cujo nome significa a salvação é de Yahvé, ou Yahvé é a salvação. E é justamente o nome hebraico para aquilo que nós usamos para o nome de Jesus. Jesus, nomenclatura grega, Josué, a transliteração do hebraico. E nós vemos que Josué, como um líder chamado pelo Senhor no Antigo Testamento, ele tipifica Cristo, sendo aquele que conduz o povo de Deus até a terra prometida. Nós sabemos que hoje, depois da vinda de Cristo, continuamos nessa peregrinação e o próprio Espírito Santo de Deus é o nosso guia, nos dirige
e usa a própria igreja, dotando e capacitando essa igreja para essa caminhada até o dia final, até a Canaã celestial. E apesar de Josué ser um tipo de Cristo, nós sabemos que somente Jesus é que pode definitivamente nos conduzir até o Pai e a vida eterna. Como as Escrituras nos chamam a atenção, só Ele é o caminho, só Ele é o único mediador. Sendo assim, Josué, por meio do seu nome e também por meio da sua obra, reforça a ação de Deus que vai adiante do seu povo, mas ao mesmo tempo serve de modelo para nós quando chamados para servirmos ao Senhor enquanto desta peregrinação. Nós vimos nos versos iniciais do livro de Josué o chamado, né? Nós encontramos o chamado de Josué, onde Deus apresenta para ele algumas condições exigidas para que ele exercesse essa função e para o sucesso dessa missão de fazer o povo de Deus herdar a terra prometida. No capítulo 1 nós vimos que Deus exigiu de Josué, consequentemente exige de todos nós, disposição para servir. Dispõe-te agora, disse Deus a Josué. Vimos também que Deus exigiu dele confiança, quando promete estar com ele. Vimos que Deus exige fidelidade, para que ele não se desvie da lei de Moisés, nem para a esquerda, nem para a direita, mas que permaneça fiel, seguindo a instrução explícita da palavra de Deus. E vimos também que Deus exige de Josué uma postura de coragem, de ousadia, para não temer e para seguir, mesmo ou apesar das dificuldades. Depois que Deus chama Josué, exigindo dele essas condições, nós vemos que a partir do capítulo 1 ainda, do verso 10 para frente, é registrado as ações que Josué tomou para conduzir o povo de Deus à terra prometida. Ações essas que são necessárias para se cumprir a missão e ações que nós vemos no próprio Cristo durante o seu ministério terreno e ações que nós vemos também na igreja, que agora tem a tarefa de servir ao Senhor e de levar o Evangelho a todas as nações. Quando olhamos para a igreja de Antioquia, quando olhamos para as posturas de Paulo, nas suas cartas e as ações que ele também agia ou que realizava para cumprir a missão de testemunhar a respeito do Evangelho de Cristo, nós vamos ver que as mesmas ações vistas aqui em Josué são revistas em Cristo e usadas por Paulo e pela igreja como estratégia para cumprir a missão. E aí nós já andamos, né, no capítulo 1 em diante, até o capítulo 3, algumas dessas ações. E aí nós vimos que Josué, a primeira coisa que ele faz é provisionar recursos. Ele olha para o povo e fala para o povo preparar e juntar, prover alimento, porque eles teriam aí uma grande obra para fazer. Tanto recursos humanos quanto recursos físicos, financeiros, foi provisionado. No ministério de Cristo nós vemos o próprio Senhor fazendo isso, levantando recursos humanos, chamando pessoas para serem seus seguidores e discípulos, e inclusive usando os próprios discípulos para que através dos seus recursos ele fosse sustentado. E aí nós usamos inclusive Lucas, 8, mostrando que as mulheres que acompanhavam o colégio apostólico é quem bancava, sustentava financeiramente o ministério terreno de Jesus. Paulo também provisiona recursos com as igrejas, mandando cartas, solicitando apoio e parceria missionária para cumprir a missão da igreja. Vimos que a segunda ação, tanto em Josué, Jesus ou na igreja, é a prática de promover parcerias. Nós vemos, de um modo especial, olhando para a igreja de Antioquia, com profetas e mestres, trabalhando com um colegiado de pastores para a obra, inclusive, que o Espírito Santo estava conduzindo. Você pega o final
das cartas de Romanos ou das cartas paulinas, você vai ver sempre uma citação de Paulo agradecendo a todos os seus cooperadores, a todos os seus parceiros, né? E vemos o próprio Senhor Jesus tratando dessa mesma forma com os seus discípulos. Além disso, nós vimos que Josué protegia as vocações. Da mesma forma que havia príncipes em Israel, cada um com a sua função, estes fizeram ali um pacto, uma aliança de proteger a vocação dos outros. Eles estariam apoiando Josué, enquanto Josué exercia a missão e a função para a qual foi chamada. De certa forma, Cristo também faz isso quando ele envia os seus discípulos, e mesmo durante seu ministério terreno, envia os seus seguidores de 2 em 2 para divulgar a chegada do Messias. E na igreja, de certa forma, nós vemos isso também acontecendo, quando o apóstolo Paulo, de um modo bastante claro, demonstra que Deus dota de modo indistintamente, né, de todos os crentes, mas de um modo individual, cada um de nós, para funções e ministérios específicos, e que nenhuma parte do corpo pode desejar ser aquela que ela não é, mas que deve tão somente glorificar e exaltar ao Senhor. Vimos que eles planejavam as ações. Havia um planejamento do que seria feito, de como seria feito, de quantos dias iam permanecer, quantos dias iam esperar. O próprio Senhor Jesus, durante seu ministério terreno, planeja ações específicas. Há vários momentos no Evangelho que você encontra e era necessário passar pela Judéia, ou pela Samaria, ou por tal e tal vilarejo ou aldeia. Jesus tão somente chama a atenção do povo agora, nos faz necessário voltar. Ou seja, atitudes programadas, planejadas. A igreja também assim o fez, planejando o seu avanço. Vimos também como ação necessária para cumprir a missão, agregar os novos convertidos. Em Josué nós vimos aqui a história de Raabe e sua família, e vimos na semana passada que Josué, apesar de todo o contexto dela, uma vez que ela confessa crer em Deus como Deus Todo-Poderoso, e de buscar refúgio nesse Deus, eles agregam Raabe de tal forma que depois ela vem se casar com Salmão e acaba sendo o instrumento de Deus na linhagem, na descendência, de onde sairia o rei Davi e mais à frente sairia o próprio Cristo. Nós vemos que o Senhor Jesus também fazia isso, todas as vezes no seu ministério terreno, quando ele agia e se revelava às pessoas, mesmo que os fariseus perseguissem, mesmo que os fariseus viessem trazer lutas e dificuldades, o Senhor acolhia essas pessoas. Um exemplo, talvez clássico disso, seja a figura do cego de nascença que Jesus curou e que os fariseus os expulsou tal cego e sua família da sinagoga, mas o Senhor se revela novamente a ele, recebe a adoração dele e certamente o agrega nesse convívio que conduz esse primeiro grupo de cristãos no ministério terreno de Jesus, que, como nós sabemos, é registrado em Atos como sendo cerca de 120 almas, 120 pessoas. Nós vemos a igreja também sendo conduzidas a essa estratégia de agregar os conversos, irmãos. E como Raabe, eles vêm ainda com alguns estigmas, mas nós devemos, como servos do Senhor, agregar aqueles que o Senhor vai nos trazendo, sabendo que Deus é quem completa a boa obra em cada um. Depois nós vimos também, de um modo sucinto, né, seria mais 2 pontos, mas nós agregamos, que era a sexta ação, permanecer sobre a direção de Deus, Deus sempre falando com Josué, o Senhor Jesus sempre buscando o direcionamento do Pai, a igreja sempre buscando o direcionamento do Espírito Santo, e aguardando a provisão que esse Deus dava. Não só o direcionamento, mas a ação milagrosa, poderosa. Aqui em Josué eles se deparam com o Rio Jordão e não tem o que fazer, eles esperam até que a provisão do Senhor age de modo a dividir o rio, para que eles possam passar. Assim, no ministério terreno de Jesus, nós vemos ele
dependendo da provisão do Pai em vários momentos, e talvez a multiplicação dos pães e dos peixes seja um evento que mais nos chama a atenção para o fato do próprio Cristo aguardar a provisão vinda do Pai. E a igreja também assim o faz. E hoje vamos continuar olhando aqui no capítulo 4 de Josué, mais 4 e 5, mais 3 ações necessárias para cumprir a missão. E nós vimos, irmãos, já falamos em outros momentos, que essas ações, mesmo servindo de modelo para a igreja, são ações que você pode aplicar na sua vida em qualquer área. Seja na sua vida familiar, seja na sua vida profissional, seja lá na sua empresa, seja no contexto, né, de igreja local. São ações que o povo de Deus usou, que o próprio Cristo usou, que a igreja do Senhor usa desde sempre, e que são ações necessárias para o sucesso, para a bem-aventurança no cumprimento que o Senhor mesmo nos deu. Dentro do capítulo 4 que nós lemos, pelo menos até o verso de número 7, nós chegamos à 7ª ação que eu quero chamar a sua atenção. E é justamente uma direção explícita de Deus para que Josué plantasse memórias na mente e no coração do povo de Israel. Se você lembra da leitura, nós vemos que o Senhor falou a Josué e disse para ele separar 12 homens, um de cada tribo de Israel. E esses homens, enquanto estavam passando pelo leito do Jordão, no meio, acharia ali algumas pedras. E a expressão que Josué vai dizer para ele, cada um toma uma pedra e coloca sobre o... Não era pedrinha. Não era pedregulho. Quando a gente pensa muitas vezes em fazer o serviço do Senhor, nós somos miseráveis na execução do Senhor muitas vezes, e aí procuramos fazer um negócio mirrado. Meu amigo, a pedra tinha que servir de memorial. Não é assim que diz o verso 7? Diz assim: então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da Arca da Aliança, e passando por ela foram as águas do Jordão cortadas. Presta atenção agora. Essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Plante memórias no coração, na mente do povo, para que a geração futura relembre dos grandes feitos do Senhor. Tomai 12 pedras. Não podiam ser pedras pequenas, porque tinham que fazer justamente um memorial para sempre, para ficar ali de tal forma que quando passassem os anos, os séculos, as pessoas retornassem para ali, e quem não sabia da história, perguntava: o que é esse monumento aqui de pedras? E aí se relembraria, serviria de memorial para dizer: olha, que o povo de Israel passou o Jordão a pé enxuto. O Senhor cortou as águas do Jordão para que o povo de Israel passasse por ele e tomasse posse da terra prometida. O próprio Deus, irmãos, foi quem ordenou que Josué produzisse tal memorial. Algo que fizesse todas as demais gerações lembrarem dos feitos do Senhor. Veja aí a partir do verso 8. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Levaram-no consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a Arca da Aliança. E ali estão até o dia de hoje, porque os sacerdotes que levaram a arca haviam parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué, falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor, e os sacerdotes à vista de todo o povo.
passaram os filhos de Ruben, os filhos de Gad, a meia tribo de Manassés, armados, na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha a campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Disse, pois, o Senhor a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. Ao subirem do Jordão, ou do meio do Jordão, os sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam, como dantes, sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acampou-se em Gilgal, do lado oriente de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou a Josué em coluna em Gilgal, e disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, o qual secou perante nós até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Ele fez um memorial, irmãos, para que o povo lembrasse dos feitos do Senhor e para que as gerações futuras também o fizessem. A 7ª ação necessária para cumprir a missão é produzir e plantar no coração e na mente do povo memórias das ações de Deus. Nós somos um povo que se esquece muito facilmente daquilo que Deus fez e faz por nós. Nós somos uma geração que esquece das grandes maravilhas que o Senhor realiza também no nosso meio. E alguns, inclusive, são adeptos à situação. Passou, esquece. Usando, às vezes, até o que Paulo diz, né? Que vou esquecendo para as coisas que por trás ficam e vou avançando para que estão diante de mim. Paulo está falando isso no sentido do crescimento do seu conhecimento, da sua vida, da comunhão com Deus, mas nunca de esquecer aquilo que Cristo fez. Tanto é verdade que o próprio Senhor Jesus, durante o seu ministério, faz questão de, em vários momentos do seu ministério terreno, plantar memórias no coração dos seus discípulos. Fazê-los lembrar dos feitos dele. Isso é tão verdade que o último ato de Jesus antes da crucificação foi estabelecer o quê? Um memorial. Fazer isto em memória de mim. E todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, irmãos, as crianças perguntam: por que eu não posso participar ainda? O que isso significa? O que um pai crente e convicto dos feitos do Senhor deve fazer? Deve explicar o que aquele memorial simboliza. E plantar, inclusive, no coração do seu filho e sua filha o desejo para que, quando oportuno for, eles possam professar a fé para ter o mesmo privilégio de comer e beber daquilo que Deus, o próprio Senhor Jesus, instituiu como memorial para cada um de nós. A igreja tem se reunido de tempo em tempo, irmãos, para trazer à sua memória o que Deus fez. E o apóstolo Paulo e tantos outros apóstolos chamam a atenção durante o registro da história da necessidade de nós relembrarmos aquilo que Deus continua fazendo na nossa geração. Nós não podemos nos esquecer daquilo que Deus fez por nós. E às vezes, nós nos esquecemos, infelizmente. É importante lembrar a nossa história.
É importante lembrar da maneira poderosa que o Senhor nos permitiu reunir aqui nesse lugar. É importante trazer à nossa memória e plantar no nosso coração memórias dos feitos do Senhor. Quando Ele nos trouxe para cá com o propósito de servi-lo, de sermos achados fiéis, dedicados, unidos, honrando e servindo Ele de todo o nosso coração. Muito provavelmente os irmãos que estão chegando agora, Clarice, Hélio, Arthur, irmãos que estão vindo agora, Dona Lourdes, que não acompanhou, irmãos, aquilo que o Senhor realizou em nós e por nós aqui, pode olhar para tudo aquilo que nós estamos vivendo como igreja e dizer que bom que existe a igreja aqui. Mas é importante que nós relembremos aquilo que o Senhor fez por nós. Porque senão a gente corre o risco de desprezar aquilo que o Senhor já realizou. O próprio Deus ordena ao seu povo a trazer à memória as coisas que lhes traz esperança. Quando você vai para Deuteronômio, nós lemos o capítulo 10, que é exigência, mas se você volta um pouquinho lá, Deuteronômio capítulo 8, Deus faz com que o povo se lembre de cada detalhe dos grandes feitos do Senhor. E que o povo se lembre dos inimigos do povo e de como Deus os livrou. Irmãos, quando você pega o Antigo Testamento, nós estamos falando de séculos e séculos à frente. O povo de Israel, nos cânticos dos salmos, em vários deles, exalta o fato de Deus ter pesado a mão sobre Faraó e sobre o Egito. O fato de Deus ter aberto o Mar Vermelho é relembrado em cânticos de milênios depois. Em vários e vários momentos, o povo de Israel tinha que trazer à memória de feitos que o Senhor havia realizado no meio deles séculos atrás. E até hoje exalta-se a grandeza do Senhor porque Ele abriu o Mar Vermelho e porque Ele abriu o Rio Jordão. Deus ordenando que nós mantenhamos em nossa memória, em nosso coração, os seus grandes feitos. Não se esqueça daquilo que Deus fez, e principalmente do seu grande e maior feito, que é a obra de Jesus Cristo na cruz em nosso lugar. Moisés já tinha feito isso, feito um memorial para que o povo relembrasse. Hoje, como disse, nós temos a Santa Ceia e o batismo como memorial dos grandes feitos de Deus em nosso favor. Redenção pelo sangue de Cristo e uma real aliança perpétua, irmãos, que constantemente temos que trazer à nossa memória para não nos esquecermos da grande obra que Jesus realizou em nosso lugar. Temos que trazer à memória da história vivida e dos grandes feitos que nos mantêm firmes na missão. Não esqueça da sua história, daquilo que Deus fez na sua vida, dos grandes feitos. Não se esqueça daquilo que o Senhor fez conosco, como igreja. Não deixe cair isso no esquecimento, mas tenha sempre no seu coração e passe isso para gerações futuras, para que eles entendam com poderosa mão, com grande ação, Deus permitiu que essa igreja existisse. Não se esqueça das oposições que nós sofremos, irmãos, da perseguição que passamos. Alguns chegam para mim e dizem: pastor, nós temos que esquecer isso. Se esquecermos disso, nós corremos o risco de fazermos as mesmas coisas que outras tantas igrejas fizeram, porque se esqueceram da maneira que Deus agiu no nosso meio. O povo de Israel lembra de Faraó, o inimigo do povo de Deus, até hoje. Dos feitos que o Senhor fez para uma geração que eles nunca nem pensavam ter existido. De toda a perseguição que os judeus, os romanos fizeram a Cristo e a sua igreja. Inclusive para suportarmos as perseguições e tribulações
que ainda estão por vir. Se nós perdermos a memória de que o povo de Deus sofreu no passado, irmãos, nós não estaremos preparados para sofrer por Cristo hoje. Traga ou plante memórias no seu coração, na sua mente, dos grandes feitos do Senhor. O que mais? Quando nós olhamos para Paulo, né? Nós vemos que ele não deixa de elogiar os seus parceiros, inclusive de refutar os seus inimigos. Ele traz a memória e registra nas cartas pastorais todos aqueles que se levantaram e fizeram mal para ele. E mais, ele registra na igreja aos Coríntios cada adversidade que ele passou. Todas as vezes que ele foi açoitado. Ele traz à memória, inclusive, as ações difíceis que ele passou. Para que entendesse que a graça de Deus era suficiente. Não se esqueça dos grandes feitos do Senhor e até mesmo das lutas e dificuldades que o Senhor permitiu passarmos e principalmente de que Ele nos livrou. Josué fez isso. Jesus fez isso. A igreja fez isso. Olhando agora para o capítulo 5, irmãos. Leiamos. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração. E não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa, de novo, a circuncidar os filhos de Israel. Então, Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Haralot. Foi esta a razão por que Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, e os homens todos, os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob o juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. E disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Irmãos, a oitava ação que eu quero chamar a sua atenção, que foi realizada por Josué, que é aplicada no ministério terreno de Jesus e na própria igreja, que é: promova a consagração. O sucesso da missão passa pela constante consagração a Deus. Deus disse a Josué: faze facas e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Depois você vai ver mais à frente que eles celebraram
as festas. Vamos dar uma olhadinha aí do verso 10 até o verso de número 12. Estavam, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal e celebraram o quê? A Páscoa, no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte, a Páscoa, pães asmos e cereais tostados, comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois de comerem o produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Veja, irmãos, a consagração, tanto na prática da circuncisão, quanto na prática da celebração da... Está acordado? Você está acordado? Sim. Então, na prática da circuncisão e na prática da Páscoa. Circuncisão, sinal da aliança com Deus, foi substituída no Novo Testamento pelo batismo. Páscoa representa a libertação da escravidão do pecado, onde era imolado o Cordeiro Pascal. Sob o Novo Testamento aponta Santa Ceia. Veja, irmãos, os dois sacramentos, consagração. Isso aponta, irmãos, que a ação necessária para cumprir a missão é promover a consagração, e a consagração passa pela sua comunhão com a igreja. Porque é somente dentro de um contexto de igreja que os sacramentos serão aplicados. Você não pode ficar na sua casa e resolver batizar os seus próprios filhos, se você não foi chamado, ordenado, instituído para essa função. Não tem como. Você não pode, sem a autorização dentro da igreja e dentro de um contexto daquele que foi ordenado para tal função, simplesmente se reunir sozinho e fazer lá uma ceia qualquer na sua casa. Os dois sacramentos, dentro de um contexto e entendimento da igreja, no Antigo Testamento, aponta para a necessidade da vida consagrada em igreja. A oitava ação é promova a consagração. O povo que nascera e crescera no deserto ainda não havia sido circuncidado, não tinha recebido o sinal da aliança. Como sabemos, a circuncisão era o sinal da verdadeira, da real aliança com Deus. E marcava a separação entre Israel e o Egito. Por isso que ele fala, hoje nós eliminamos a vergonha do Egito. Simbolizava a remoção da vergonha de ter sido escravo. Gilgal significa isso, a remoção dessa vergonha e a verdadeira consagração ao Senhor. Como disse hoje, o batismo, instituído por Jesus, aponta para essa real aliança que temos com Deus. Uma consagração que remove a nossa vergonha por termos sido escravos do pecado. Da mesma forma, irmãos, eles então, em consagração agora, em aliança, puderam celebrar o quê? A Páscoa. Quem não era circuncidado não podia participar da Páscoa. Eles foram circuncidados e agora eles puderam celebrar a Páscoa. Porque estavam em aliança com Deus. Só assim eles podiam participar da Páscoa corretamente. Por isso, hoje, só os batizados, segundo o batismo que Jesus instituiu, e que conseguem examinar a si mesmo, também podem participar da ceia. Veja, irmãos, a oitava ação necessária para o sucesso da missão, nessa peregrinação que temos, é que você tem que estar consagrado ao Senhor. Você tem que estar ligado ao corpo de Cristo. Você tem que fazer parte da igreja visível e receber os meios de graça que o próprio Deus e o próprio Cristo instituiu para que a sua fé, a sua esperança, o seu amor sejam fortalecidos. Não existe uma verdadeira comunhão e intimidade com Deus para aqueles que não estão agregados à sua igreja. Não que a salvação esteja na igreja, mas que Deus instituiu esta igreja como instrumento nas suas mãos para agregar os salvos, os convertidos, os seus eleitos, para que,
ordenar a vida e a bênção para sempre, como o Salmo 133 nos fala. Sem consagração, irmãos, não há como servir ao Senhor com verdade ou com dedicação real. Somente aqueles que estão em verdadeira comunhão com o Senhor desfrutarão dessa bênção. Portanto, se preparar para receber o sinal da aliança, aplicar esse sinal da aliança nos filhos que o Senhor lhe deu, manter-se santo, consagrado, examinando a si mesmo, no sentido para ver se está em comunhão com Cristo e a sua igreja. São instrumentos necessários para a consagração e para desfrutar da verdadeira comunhão com Deus. Na obra missionária, fazer discípulos, irmãos, exige não apenas a evangelização, a pregação, mas a consagração dos convertidos por meio do batismo, instituído pelo próprio Senhor Jesus, para que estes experimentem verdadeira comunhão com Deus. Nós lemos aqui no início do culto o texto que trata da grande comissão, onde Jesus nos envia a todos a fazermos discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas, para que Cristo esteja com eles também até a consumação do século. Sem consagração, irmãos, sem o respeito aos memoriais que o próprio Deus instituiu, para que em memória dele pudéssemos lembrar dos seus grandes feitos. Uma igreja que despreza os sacramentos, ou que o faz de uma maneira desprezível, perdeu a marca da verdadeira igreja. Irmãos que menosprezam os sacramentos instituídos pelo Senhor, que não se preparam adequadamente para estar na presença dele no culto, para se reunir com a igreja visível, em adoração, não estão vivendo a verdadeira consagração que Deus espera deles. Essa é uma grande dificuldade da nossa geração, principalmente pós-Covid. Muita gente perdeu a noção do que é uma vida consagrada com Deus e pensa que ficar na proteção do seu lar o mantém em verdadeira consagração e comunhão com o Senhor. Não o mantém, meu amigo. Deus nos chamou para vivermos em comunidade dos santos, preservando o memorial que Ele mesmo estabeleceu e participando deles com vida santa. Mas vamos caminhar mais um pouco. Capítulo 5, agora do verso 13 até o final do capítulo. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele, o quê? Um homem, que trazia na mão uma espada nua. A ideia aqui, sem bainha. Uma espada já desembainhada. Tinha lugar para você guardar, já estava ali, na mão. Uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, eu sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. A nona obra, irmãos, no sentido de Josué, é permaneça nas promessas. O que Deus havia dito para Josué lá no capítulo 1?
que o abandonaria? Que ele faria a obra sozinho? Não, que estaria com ele sempre. Dá uma olhadinha lá, volte ao capítulo 1 aí. O verso 9 diz: Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Verso 5: Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, o que diz? Assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Jesus, já ressurreto, olha para os seus discípulos e diz: Ide, fazei discípulos, batizando-os, ensinando-os. E eis que estou convosco até a consumação do século. O autor aos Hebreus, usando o texto de Josué, vai aplicar sobre todos os crentes que Deus promete nunca nos deixar, nunca nos abandonar. Permaneça nas promessas, irmãos. Josué, ciente de que o Senhor estava com ele, foi agraciado com uma teofania, que é a manifestação temporária da segunda pessoa da Trindade, assumindo uma forma conhecida. Toda vez que no Antigo Testamento você vê essa manifestação, que geralmente é apresentada ao anjo do Senhor, refere-se a Jesus antes da sua encarnação. E aqui, o príncipe do exército do Senhor nada mais é do que uma manifestação teofânica. Lembre que nós estamos ainda na transição entre o período da teofania e o período da profecia. E Jesus aparece para Josué numa expressão teofânica como um guerreiro, com espada nas mãos e preparado para a batalha. Prova disso é que Josué, o que faz? Quando ele diz que ele não é dos adversários, mas ele é o príncipe do Senhor dos Exércitos. O que ele faz? O adora. É Cristo, irmãos, no Antigo Testamento. É Cristo nas obras de Josué. É Cristo confirmando a promessa de que estaria com ele. Hoje, com Jesus ressuscitado, nós não teremos a manifestação teofânica do Senhor nas nossas lutas e batalhas. É verdade. Mas da mesma forma que Josué creu, nós precisamos crer nessas promessas e permanecermos firmes nela. Porque se o Senhor diz que nunca jamais nos abandona, nem nos desampara, porque se o Senhor diz que estaria conosco até a consumação do século, enquanto estivéssemos realizando a sua obra, então saiba que do seu lado está o príncipe, aquele que já venceu, que caminha contigo, que nunca te deixa e que prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Josué olhou e eis que se achava em pé diante dele um homem, príncipe do exército do Senhor. Irmãos, Deus havia dito para Josué que estaria com ele por onde quer que ele fosse. Nesta manifestação teofânica de Deus, temos a personalização da promessa. Hoje nós temos Jesus encarnado e glorificado que permanece conosco, pois assim ele prometeu. Enquanto estivermos envolvidos, consagrados à obra do Senhor, podemos confiar que o Senhor está conosco. A postura de Josué demonstra que o príncipe do exército do Senhor era o próprio Deus. Por isso ele reconhece-o como digno de adoração. E o verso 14 do capítulo 5 vai dizer que então ele, com o rosto em terra, ele se prostra com o rosto em terra e o adora
e pergunta: o que o Senhor quer que eu faça? Isso significa, irmãos, permanecer na promessa do Senhor, saber que Deus está comigo, que Ele dirige, Ele é o meu Senhor. Eu me prostro diante dEle, o adoro e pergunto: o que é que o Senhor quer que eu faça? Que me diz, ou que diz meu Senhor ao seu servo? Não é mais a minha vontade, porque a obra não é minha. Eu disse que eu faço parte da Missio Dei, a missão é de Deus. E sabendo que Cristo está comigo, não é mais a minha vontade. Mas eu me disponho para a obra sabendo que Ele está comigo nessa obra. E veja que essa visão é fantástica, irmãos. Porque não apresenta simplesmente a presença do príncipe do exército do Senhor. Quem é você? Não, eu vim aqui ver a batalha. Eu vim aqui assistir. É assim que Jesus se apresenta para Josué? Não, ele estava já aparamentado, com espada na mão, nua, não estava nem embainhada, já estava desembainhada. A batalha ainda nem ia acontecer, mas ele já estava pronto. Essa visão de Cristo, essa manifestação teofânica de Jesus para Josué, diz que eu estou contigo e eu trabalho contigo. Você não faz nada sozinho. A luta para a qual eu te mandei, para que me glorifique, para fazer a minha vontade, é a minha própria luta. E eu estou com a minha espada pronta. Da mesma forma, irmãos, quando nós olhamos para o ministério terreno de Jesus, nós vemos Jesus prometendo estar conosco até a consumação do século. Quando você olha para Apocalipse, nós vemos a manifestação de João, ou o relato de João, vendo a manifestação de um Jesus tão poderoso como este que Josué viu. Cheio de glória, aparamentado, com couraça, vestido como aquele que há de vencer sempre. Nunca se esqueça e nunca desvie da promessa. Deus declarou que estaria conosco e Ele está. Ele está contigo à medida que você está servindo. O próprio Cristo envia o Consolador, o Espírito Santo, irmãos, para estar conosco até nas mais difíceis situações da vida. Mesmo quando você olha para si e fala: Senhor, estou sozinho nesse mundo. A promessa do Senhor ecoa nos seus ouvidos, ou pelo menos deveria ecoar, dizendo: eu estou contigo. Quando olhamos para a obra missionária, não podemos nos esquecer que Deus está conosco sempre. Nos registros de Lucas, em Atos dos Apóstolos, em vários momentos, você tem ainda a manifestação do poder de Deus sobre Paulo, sobre a obra missionária, livrando-os de situações adversas, porque Deus sempre estava com eles. E essa deve ser também a nossa confiança, irmãos. De saber que enquanto estamos servindo ao Senhor, Jesus está conosco, como Ele prometeu. Hebreus vai nos dizer que Ele está sempre pronto a nos socorrer, seja no momento de adversidade, no momento de tristeza, no momento de desânimo. Saiba que Cristo está contigo. Pois quando nós sabemos isso, o que posso dizer, o que posso fazer, se não entregar a Ele o meu coração? Foi o que Josué fez. Rosto prostrado em terra, e o adora. E ainda pergunta: o que o Senhor tem para me dizer?
que o Senhor quer que eu faça? Como que o Senhor quer que eu ande? Como que o Senhor quer que eu glorifique o teu santo nome? O Senhor quer que eu fique prostrado aqui em casa? O que o Senhor quer que eu faça? Ele está com você. Ele assim nos prometeu. Afinal, a obra é dele. E é ele mesmo quem nos chamou. Concluindo, irmãos, o realizar da obra do Senhor, ou a obra que o Senhor nos confiou, como nós vimos, exige tanto algumas condições, disposição, confiança, fidelidade, coragem, como também ações. Ações que nós temos aqui o registro. O registro da obra realizada por Josué e pelo povo de Israel serve didaticamente para nos ensinar quais ações ainda são necessárias para realizarmos a obra do Senhor hoje. Obra essa que Ele também nos confiou. Para você relembrar aí, fazer o checklist, né? Provisione recursos, promova parcerias, proteja as alianças, faça a sua parte e preserve os dons dos outros, a vocação dos outros. Planeje cada ação, mesmo sabendo que Deus é quem vai dar a última palavra. Permita agregar os novos convertidos. Permaneça sobre a direção e a provisão de Deus. Plante memórias no seu próprio coração, na sua mente e na mente e no coração do povo. Promova a consagração. Esteja em verdadeira e real aliança com Deus. E permaneça nas promessas. Se Jesus diz que está conosco, não duvide, pois Ele está. Semana que vem, se o Senhor nos permitir, nós vamos ainda continuar aqui no capítulo 5. Só que agora, expondo o verso 13 ao verso 15, para entender melhor as aplicações dessa revelação teofânica de Jesus. Dentro dessa perícope grandiosa, né, que nós seguimos desde o capítulo 1, desde o nome de Josué, irmãos, como cada ação e a presença manifestada pela teofania aponta para que o Senhor nos chama para a sua obra, mas essa obra é realizada por Ele mesmo. Porque tudo é de Deus. Tudo vem de Deus. Tudo é para Deus. E Cristo está presente desde o nome de Josué até essa presença teofânica apontando para o cumprimento da promessa na vida de Josué. Agora veja, irmãos, cada obra, cada detalhe desses 9 pontos que trabalhamos nesses últimos sermões são atividades puramente terrenas, mas que apontam para a verdade espiritual. Toda sua obra aqui glorifica o Senhor e tem um caráter e um efeito espiritual. Quem participou do curso, né, do sábado, viu isso. Exaltando o Senhor espiritualmente por atividades de socorro, de ações. Ou como falamos hoje pela manhã na escola dominical, que mesmo ciente de que a salvação é pela graça, e tão somente pela graça, não por obras, mas tão somente pela graça, mesmo assim o Senhor atrela a prova da nossa salvação e da nossa eleição às obras que nós realizamos. Tanto que em Mateus, capítulo 25, quando do julgamento, do grande julgamento, quando o Senhor separa o cabrito das ovelhas, Ele olha para as ovelhas e diz: vinde benditos do meu Pai, entrai no reino que vos está preparado antes mesmo da fundação do mundo. Porque eu tive fome, me deste comer. Tive sede, me deste beber. Estava nu, me vestiste. Fui estrangeiro, me hospedaste. Estava enfermo, foi visitar. Estava preso, foi ver-me. E aí os
as ovelhas, os justos, perguntam, mas Senhor, quando te fizemos isso? E ele diz, quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos. Obras, irmãos. Dar de comer, de beber, de vestir, de visitar, de socorrer, de amparar. Obras. Mas que têm implicações espirituais. E só tem um jeito de você demonstrar o quanto você ama a Deus e o quanto você reconhece que foi salvo pela graça. Ande nas obras que o Senhor preparou de antemão para você. Você quer ter Jesus contigo sempre? Esteja envolvido com a obra dele. Mesmo que seja a obra de dar água para quem tem sede. Que é servir o pequenino. Quer vir acolher, quer vir dar comida. Quer agir, irmãos, em obras dentro de um contexto de instituição, mas que são obras que contam na perspectiva espiritual. Porque como o próprio Paulo diz em 1 Coríntios 15, finalizando o capítulo 15, ele vai dizer que no Senhor o nosso trabalho não é vão. E o Senhor prometeu te dar galardão, não pelo conhecimento teológico que você tem, mas é pelas suas obras. Como falamos hoje de manhã, o conhecimento teológico ele só serve para te livrar do erro dos falsos profetas e te fazer servir corretamente. Mas a sã doutrina por ela só não te salva e não faz porcaria nenhuma. Só te serve para te fazer do ser um chato. Um judeuzão, fariseu. Porque se a sã doutrina não te conduz a obras, a sua fé é morta. Por isso que Josué tipifica Cristo realizando obras. Que você possa gastar a sua vida prostrando-se, adorando diante do Senhor e perguntando, Senhor, o que é que o Senhor me diz? O que é que o Senhor quer que eu faça? Porque é isso que vai resumir, irmãos, o que você entendeu da graça e da eleição. Que Deus assim nos abençoe. Amém?